Oi, eu sou Gisele Teotônio, sou neurologista de Maceió, tenho área de atuação nas dores de cabeça e em neuromodulação. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Sara Casagrande, sou de São Paulo, neurologista, especialista em cefaleias. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre uma doença que é altamente prevalente, extremamente incapacitante, que é a enxaqueca. Muitas vezes a pessoa que tem enxaqueca tem dores latejantes, fica com dificuldade de abrir o olho, com náusea, com bastante desconforto em relação ao cheiro, sente desconforto em relação a abaixar a cabeça ou fazer qualquer esforço. E essa crise pode durar até 72 horas. E existem ainda sintomas que acompanham as dores, como alteração na memória durante a crise, a pessoa pode ficar mais lentificada, com mais sonolência. E existem formas diferentes de enxaqueca. Existem enxaquecas com aura e sem aura. A forma com aura é uma forma em que a pessoa apresenta uma manifestação neurológica, como enxerga pontos escuros ou luzes piscando, antes mesmo de vir a crise da dor. E isso pode atrapalhar bastante a visão. O grande problema das migrâneas ou enxaqueca, que significa a mesma coisa, é quando ela cronifica. Então, quando ela se torna crônica, o que significa isso? A pessoa tem dores mais do que 15 dias no mês, então os pacientes eles podem até usar excessivamente analgésicos. Isso pode levar a um problema, porque às vezes a pessoa acha que tomando analgésico ela está se tratando, e na verdade esses analgésicos eles podem fazer alterações cerebrais, podendo gerar inclusive mais dores de cabeça. E fora o fato que esses medicamentos usados em excesso também promovem os efeitos colaterais, né? Exatamente. Então, normalmente esses remédios de farmácia, que são de fácil acesso, analgésicos, muitos remédios com cafeína, né, ou até mesmo o próprio café, se eles forem tomados de forma excessiva, ou seja, mais do que 15 comprimidos por mês, ou mais do que 10 daqueles combinados, você pode piorar suas dores, tornando elas cada vez mais crônicas. Deixando isso de forma até mais fácil. Se você usa mais do que 2 analgésicos por semana, provavelmente você já está fazendo uso excessivo de medicação. Deve procurar um neurologista para fazer o diagnóstico correto e começar o tratamento das suas dores de cabeça. A migrânia crônica ou enxaqueca crônica, ela já é bem difícil de tratar. A gente tem alguns medicamentos, aplicações de algumas toxinas ou até mesmo a neuromodulação. Né? Mas quando o paciente tem uso excessivo de analgésico, a gente tem que fazer um processo de desintoxicação. Então, o paciente não pode tomar analgésicos e muitas vezes até a própria neuromodulador de trigêmeo, que alguns têm, existem alguns no mercado, né, de estimuladores que neuromodulam o nervo trigêmeo, né, que a doutora também vai comentar, eles podem de alguma forma auxiliar nesse processo de desintoxicação. A neuromodulação, ela surge como um tratamento em que a gente tem mais uma arma que é muito bem tolerado pelos pacientes. São pacientes que precisam de armas diferentes porque são pacientes com doenças diferentes, né, que têm alergias, que têm contraindicações a remédios, e a gente tem que escolher algo para modular esse sistema nervoso que está em desequilíbrio. Então, o processo inflamatório da enxaqueca é um processo que é recorrente e que precisa ser modulado. O céfale é uma dessas formas de tratar com a neuromodulação. Existem outras formas de neuromodulação não invasiva e invasiva, dependendo dos casos, elas podem ser selecionadas. O que acontece com o cérebro de quem tem enxaqueca é que, como foi comentado, a gente tem um nervo chamado trigêmeo que ele fica excitado, então ele fica de alguma forma inflamado. Então, esse processo inflamatório gera dor e até outros sintomas. Então, alterações de humor. O paciente ele pode ficar muito ansioso, mais nervoso, mais irritado, né? Porque a gente sabe que as áreas cerebrais que estão relacionadas com o humor, elas também ficam inflamadas. Então, você pode, tanto de forma como medicação oral ou através dessa neuromodulação, estar, como foi falado, equilibrando, desinflamando essa excitabilidade do cérebro do paciente com enxaqueca. Bom, existem 3 principais tratamentos preventivos para o paciente que tem enxaqueca crônica.
Então, existem os tratamentos farmacológicos orais, ou seja, a medicação oral, no qual o paciente vai tomar esse medicamento todos os dias, durante um período determinado, dependendo do caso. A gente tem também o tratamento com aplicação de Botox, que é a toxina botulínica, são injeções em 31 pontos na cabeça e no pescoço, também com o mesmo objetivo. A gente faz a aplicação a cada 3 meses, durante um período também determinado, para que esse cérebro ele acabe ficando mais estável, essa excitabilidade do nervo que a gente explicou, também ela melhore. E também a gente tem a neuromodulação. O tratamento com a neuromodulação envolve equipamentos que vão emitir impulsos elétricos e ou magnéticos. O Cephali é um dispositivo em que a gente encaixa na testa e tem um botãozinho em que a gente pode cortar a crise, prevenir ou até relaxar a musculatura. Ele estimula perifericamente o nervo trigêmeo, que é um nervo bastante envolvido no processo da fisiopatologia da enxaqueca. Existem outros equipamentos de neuromodulação não invasiva com estimulação no escalpo, no couro cabeludo. Tem um aparelho de estimulação magnética e um aparelho de estimulação elétrica transcraniana, que vão modular os neurônios, isso a nível de sistema nervoso central, para poder equilibrar os neurotransmissores cerebrais. Isso, o que acontece é que mesmo tendo um estímulo do lado de fora, o paciente ele tem esse equilíbrio interno. Então ele pode melhorar não só as dores, como outros sintomas também, como o humor, por exemplo, que está também muito instável nos pacientes com enxaqueca crônica. Então é importante a gente entender e individualizar cada tratamento. Então, o paciente, a gente pode oferecer todos esses tratamentos, a gente pode juntar os tratamentos num paciente só, uma coisa não exclui a outra. E também tem as medidas não farmacológicas, então atividade física, uma alimentação mais saudável, né, a fisioterapia, uma avaliação de um buco, de uma equipe multidisciplinar é fundamental para a gente tratar globalmente o paciente com enxaqueca crônica. E é isso, se você tem dores de cabeça recorrentes, procure um neurologista para fazer o correto diagnóstico e iniciar logo o tratamento, para não perder sua qualidade de vida. Bom, até a próxima. Muito obrigada. Obrigada a vocês.